Bom dia, bom dia. Estamos nós aí com mais um Deixa Deus preparar o seu café. Hoje nós vamos estar sem louvor. Esperar todo mundo ir entrando. Você que já foi entrando, já vai marcando alguém, já convide alguém. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus quer falar conosco nessa manhã de quinta-feira. Nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso. Mais um dia que eu e você levantamos, acordamos. Mais um dia que nós tivemos, que Deus está nos dando a graça de estar de pé. Bom dia, Valdeir. Mais um dia que o Senhor está nos dando a oportunidade de estar de pé. Mais um dia que muitos talvez não levantou, mas você levantou. Já é motivo de agradecer a Deus. Já é motivo de darmos glória a Deus por isso. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia, Flávio. Mais um dia que estamos de pé. Mais um dia que estamos aí na luta. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Quando nós acordamos hoje de manhã, Deus nos concedeu mais um dia. Deus, Ele nos mostrou que mais uma vez Ele é conosco. Muitos hoje queriam ter acordado e não acordou. Você acordou. Então, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Tem momentos que reclamamos tantos e esquecemos que essa dádiva de estar vivo, a dádiva de respirar, porque é tão mecânico nós respirarmos que nós muitas das vezes não valorizamos 100% isso. E quando nós acordamos de manhã e nós respiramos, era para nós agradecermos mais a Deus. Porque sem isso, nós não estaríamos aqui. Hoje eu vou ser um pouco sucinta no que a gente vai falar. Hoje eu quero falar para você algo, ele vai estar em Salmos 46, capítulo 1. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha o que o salmista vai nos dizer. Que Deus é o nosso socorro e a nossa fortaleza, o nosso refúgio, bem presente. Quer dizer, que está ali a todo tempo com a gente. Ele nos guarda, porque ao citar que Deus é o refúgio e a fortaleza, o salmista, ele está querendo dizer o seguinte, que com toda certeza o salmista pensou nas batalhas que ele já tinha travado. Todo mundo sabe que quem escreveu os salmos a maioria dele foi escrita por rei Davi. Um homem a qual era de guerra, que era acostumado a enfrentar grandes batalhas, grandes guerras, mas que todas Deus era com ele. A qual ele não ia para as guerras se Deus não tivesse do lado dele. E ele vai dizer, por isso ele tem essa propriedade para dizer para nós que Deus é o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente. Porque ele pensou nas batalhas, nas campanhas críticas de guerra, quais ele já passara. Ou seja, quando estava cercado por todos os lados. Ou quando seu inimigo vinha com números bem maiores dos quais poderiam confrontar. Logo, o que ele realmente precisava era de um castelo, de uma cidade murada e de um forte que pudesse proteger para sobreviver sem ferimentos. Porque muitas das vezes nós vamos enfrentar algumas lutas e alguns adversários que é muito maior do que nós, o número deles são muito maiores. Tem momentos em guerras que nós vamos estar enfrentando situações a qual a gente não esperava.
Nós vamos enfrentar algumas situações a qual eu e você não estávamos prontos para ela. Agora o rei quer dizer o seguinte, agora Davi está dizendo o seguinte, que quantas vezes ele no campo de batalha, ele saía com determinada quantidade de homens, só que o número de inimigos a qual ele ia enfrentar era muito maior do que o que ele tinha em mãos. Os inimigos de Davi era muito maior do que os soldados que ele tinha. Mas ele confiava que Deus era o refúgio dele. Bom dia, Gleice. A paz do Senhor. Ele acreditava que Deus era a fortaleza dele. Ele acreditava que Deus era o socorro dele, porque ele contava com Deus nesses campos de batalha. Eu vim falar para você nessa manhã, eu não sei em qual campo de batalha você está batalhando na sua vida. Eu não sei qual a área tem se levantado e você tem enfrentado guerras, você tem enfrentado descrédito. Talvez você tenha olhado e pensado assim, pastora, mas eu estou em... Marise, boa tarde, bom dia, né? Talvez você tenha olhado para a sua vida hoje e falando assim, pastora, mas eu estou sozinha. Pastora, essa luta que eu estou enfrentando, eu estou com menos pessoas, o número de ataque, o número de pessoas contra mim, pastora, é muito maior do que eu. Quantas vezes nós nos vemos em um campo de batalha a qual nós estamos em desvantagem, a qual o nosso inimigo que tem nos atacado, a qual pessoas que têm se levantado é muito maior e a paz do Senhor, Catita, é muito maior do que nós. E quando você está num campo de guerra, que você está... Paz do Senhor, Elidiane. É muito maior do que aquilo. Irmãos, nos dá medo, nos vem um desânimo. A gente olha para aquela situação e a gente acha que de verdade a gente não vai vencer. Porque a gente olha e pensa assim, como eu vou vencer se o número é muito maior? Só que Davi nos ensina aqui a confiar e a entender que Deus, olha para você ver como é importante isso. Ele precisava de um castelo, de uma cidade murada e de um forte. Esse castelo, a qual vai falar aqui, era o refúgio. Era uma fortaleza. Sabe aquele lugar que você se refugia? Aquele lugar a qual você se esconde? Aquele lugar a qual você vai se sentir protegida? Pois é. Muitas das vezes esse lugar, esse castelo, esse refúgio e essa fortaleza é o nosso canto de oração, é o nosso cantinho separado aonde a gente vai para buscar a Deus. Aquele refúgio muitas das vezes se transforma também numa pessoa, a qual você sabe que qualquer luta e qualquer problema que você pode passar, você pode contar com essa pessoa. Mas eu quero falar para você que por mais que você conte com um cantinho que você tem, por mais que você conte com alguém que você possa ligar e falar assim, ei, eu estou passando por essa luta, levanta em oração para mim. Eu vim falar para você que muito mais do que isso é a importância que você tem de ter o Deus como refúgio da sua vida. Porque Ele te esconde. Quando nós estamos na dependência de Deus, quando nós pegamos a nossa vida, como nós pegamos as nossas lutas, pegamos os nossos problemas e colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos esconde. Quantas vezes talvez você pensou que ia aparecer e aparentemente você se sentiu escondido por Deus? Eu já me senti escondida por Deus. Porque ai, se não fosse o Senhor muitas das vezes na minha vida. Ai de ti se não fosse o Senhor na sua vida. Nós precisamos de tudo, mas o que nós mais precisamos é confiar e fé. É ter fé em Deus, a qual que Ele nos guarda, a qual Ele luta por nós, a qual Ele está nos amparando, a qual nada é capaz de vencer, não a mim, mas ninguém é capaz de vencer ao meu Deus. Tem um versículo que fala, quem irá resistir? Quem consegue resistir a Deus? Quem consegue resistir à vontade de Deus? Deixa eu te falar para você, o nosso Deus, ele é irresistível. O nosso Deus, ele é indestrutível. O nosso Deus, ele vence qualquer batalha. Quando... É isso aí, Gleice. Ai da gente se não fosse Deus. Ele nos esconde naquele momento mais difícil da nossa vida.
É aquele momento que você consegue contar só para Deus. É no auge da batalha, como Davi se descreve aqui. É no auge da guerra. Muitas das vezes a qual você se encontra ferido, a qual você se encontra debilitado. Porque na guerra, quando você está enfrentando a guerra, é impossível você não sair ferido dela. Não existe você entrar em uma batalha e você não sair ferido, não sair debilitado, você não sair machucado. É impossível isso acontecer. E você imagina quantas vezes Davi agora, no meio de um campo de batalha, homem de guerra, acostumado a guerrear, e quantas vezes nós estamos acostumados a passar. Sabe aquela luta que você fala assim, nossa Deus, eu creio que já aconteceu com todos aqui. Nossa Deus, eu já passei por tanta coisa pior do que eu estou passando agora. Nossa Deus, eu já enfrentei coisas muito pior. Mas parece que essa luta está me vencendo. Quantas vezes eu e você olhamos para a nossa vida por alguma coisa que estamos vivendo e falamos com Deus. Eu já enfrentei situação pior. Mas essa situação que parecia tão fácil de vencer, parece que ela está me vencendo. É porque durante as guerras que vamos atravessando, as lutas a qual vamos passando, muitas das vezes vamos saindo feridos, vamos saindo machucados, vamos saindo debilitados, e a vida não para. A vida continua e muitas das vezes nós não temos nenhum tempo para poder parar e cuidar de todas as feridas. Por isso que nós temos um general de guerra, nós temos um Deus que ele nos cura no meio do campo da batalha. Nós temos um Deus que ele vem e cuida de mim, de você, sem nos tirar da guerra. Ele não precisa de tirar você da guerra para tratar de você. Ele vem, ele cura, ele dá o bálsamo a qual precisa no seu coração. Ele vem e ele coloca novamente a força a qual você necessita. Ele vem novamente sobre a sua vida e ele te estrutura sem você parar de lutar. Porque se a gente para de lutar, se a gente para se tratar, se a gente muitas das vezes nós não voltamos mais para a guerra. Nós não voltamos mais para a batalha porque nós vamos começar a olhar e falar assim, nossa, eu perdi muito tempo. Mas servir um Deus tão poderoso que ele não necessita que eu e você que eu e você damos trégua, porque ele entra no meio do campo de batalha junto conosco e ele nos trata ali mesmo, ele nos cura ali mesmo enquanto está batalhando. E o mais importante, ele só não cura, ele só não nos fortalece, como ele vem, como aquele soldado, ele vem como general de guerra e ele vai guerrear a peleja junto conosco. E quando Deus entra numa guerra, quando Deus entra numa peleja, quando o Senhor dos Senhores, quando o Rei dos Reis, quando o general de guerra entra numa guerra comigo e com você, é impossível se perder. E eu vim falar para você que eu não sei qual a guerra que você vai ter que enfrentar hoje. Eu não sei qual o Golias, qual a guerra que está te afrontando, aquilo que você está olhando aos seus olhos e está pensando assim, isso é impossível de vencer. Eu já venci muitas guerras, eu já passei por muitas coisas, mas essa aqui eu acho que eu não vou convencer. Eu vim falar para você, essa é que você vai vencer, porque você não está indo na sua força, porque força você já não tem mais, mas é o Senhor que se levanta nessa manhã e diz para você, filho e filha, vai que eu sou contigo. É aquele momento que as nossas forças vão embora. É o momento que as nossas forças acabam. E falar que um soldado no meio de uma guerra ele não perde as forças, perde. Ah, é fraqueza? Não, não é fraqueza. Porque quando você vê um soldado que está ferido ou um soldado sem força, se você pegar o histórico desse soldado, você vai ver quantas guerras esse soldado já venceu, você vai ver quantas lutas esse soldado já venceu, você vai ver que esse soldado era um soldado ativo e que esse soldado era um soldado de guerra. E ele só está na situação debilitada que está porque venceu muitas guerras, porque lutou muito. E aí quantas vezes, talvez no meio do batalhão, muitos soldados que poderiam voltar e ajudar e ser aquele braço, ele vai te deixar ali e ele vai seguir adiante. Porque ele vai olhar para você e vai achar que você é um peso morto. Ele vai olhar para você e vai falar assim, não tem nada mais para me oferecer.
Ele vai olhar para você e vai falar assim: para que eu vou continuar? Por que eu vou carregar essa pessoa junto comigo se essa pessoa hoje já não pode mais fazer para mim o que fazia? Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor dos Exércitos levanta e Ele vem e, se preciso for, Ele nos carrega no colo. Quantas vezes eu e você já ficamos numa situação dessa e o próprio Deus desceu e nos carregou, que a gente olha e fala assim: eu andei ali, eu atravessei aquilo ali, foi eu que passei, e você tem a certeza que sozinha você não passaria. Aí você tem a certeza que o Senhor te carregou no colo. Eu vim falar para você, se nessa manhã você está sentindo desanimado, se nessa manhã você acordou e a opressão maligna veio, se nessa manhã você já acordou e Satanás já veio te confrontar com situações, se nessa manhã você levantou e Satanás já veio falar no seu ouvido que você é um perdedor, que você não vai ganhar essa luta, que você é um ninguém, eu vim falar e ser boca de Deus para te dizer: ao contrário, você vai vencer sim, porque o Deus dos exércitos está entrando nessa causa junto com você. E quando Deus, Ele entra numa causa, Ele não entra para perder. Eu ainda não vi o meu Deus perder uma causa. Eu ainda não vi o meu Deus ser derrotado. Ele nunca é derrotado. Ah, pastora, mas na minha vida a luta que eu estou passando, ela tem tanto tempo, ela não terminou. Calma. Você tem vencido batalhas. Batalhas você tem, mas a guerra ainda não terminou. Deus está vencendo com você batalhas. Cada luta que você passa é uma batalha que você tem vencido. Calma, a guerra ainda não acabou. E talvez você está pensando assim: pastora, mas eu perdi. Não perdeu não, a guerra não acabou. Sabe aonde a gente dá por vencido e quando acaba? Quando Deus fala assim: ei, eu não vou mais mexer, ou eu tô fora. Se Deus falar com você que Ele tá fora, aí você pode ter certeza: eu vou perder. Mas enquanto Deus for o responsável pela sua vida, enquanto Deus estiver nessa guerra com você, é impossível você perder. Você pode ficar assim fragilizado, você pode ficar assim ferido, você pode ficar assim sem força, mas derrotado jamais. Um crente ferido, machucado, ele não tem noção da força que ele tem. Um crente que quando ele está desanimado, se ele imaginasse o que ele carrega dentro dele, ele levantava com aquele resto de força, porque naquele momento ele só levantaria, porque a força já não seria dele, seria do Senhor. Porque muitas das vezes o que Deus espera de mim é que mesmo cansada, mesmo triste, mesmo abatida, mesmo sem força, eu levanto e vou. Porque Ele fala: quando ela levantar, quando ela falar eu vou, Ele vai falar assim: eis que eu irei contigo. Essa guerra, não espera que ninguém vai vencer. É Deus que vai vencer. Você só precisa começar a lutar. Pastora, mas eu não tenho força mais. Deus não está contando com a sua força, Ele está contando com a dele. O nosso Deus é estrategista de guerra. O nosso Deus, não existe ninguém comparado a Ele. Eu vim falar para você da grandeza do nosso Deus. Ele é o chefe do exército do Senhor. Ele é o príncipe. Ele é guerreiro. Jesus Cristo, irmãos, a qual está conosco, a qual nos guarda. Ele é especialista em guerra. Ele é especialista em ataque. Ele é especialista em proteção. Ele é especialista. E muitas das vezes, eu e você, o diabo está nos acusando, está nos oprimindo, sabe? E ele vai nos colocando contra a parede. Hoje eu levantei assim com uma opressão maligna tão forte dentro de mim. Eu levantei com uma coisa tão estranha que eu falei: Deus, eu não vou fazer a live hoje. Deus, eu não vou levantar. E Deus falou comigo: você vai, porque você não vai na sua força, você vai na minha força. Não é a sua força, ei. Talvez você levantou assim. E o diabo te colocando contra a parede, a luta. Bom dia, me ajudem, por favor. Meu filho está entubado devido ao Covid. Moro em Goiânia e preciso de ajuda, não temos alimentação. Nós vamos estar orando, irmãs, e vendo o que pode ser feito. Então, o que acontece? É aquele dia e aquele momento que você levanta
e o diabo te põe contra a parede, aquela luta a qual você está enfrentando, aquela prova a qual você está enfrentando, ela vem, sabe, e te coloca contra a parede, e você olha e pensa assim, eu não vou resistir. E a gente fica na parede a qual o diabo nos colocou, a qual a prova veio, e Deus me trouxe hoje, nessa manhã, para dizer para você, levante, comece a lutar, comece a guerrear, porque eu sou contigo. Não abaixe a cabeça, não desanime, porque eu sou contigo. Essa luta que você está atravessando, você só precisa posicionar, você só precisa levantar, você não terá que lutar, porque o próprio Deus vai lutar por você. Quando a gente fala que Deus é a nossa fortaleza, olha o que ele quer dizer sobre quando Davi fala. Deus é a fortaleza que nos dá abrigo, quando o inimigo é mais forte que nós. Deus é a nossa rocha e proteção, quando o mundo desaba ao nosso redor. Devemos confiar, pois não tremeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para os outros mares. Deixa eu te falar. O mundo pode estar desabando à sua volta. O mundo, literalmente, nós estamos vendo isso acontecer. Mas chegou a hora, mais do que nunca, de confiarmos ao Deus que nos fez, ao Deus que nos colocou nessa terra, ao Deus que nunca vai nos desamparar. Ele tem que ser mais que nunca a nossa fortaleza. A fortaleza era-se tido como um castelo forte, a qual as pessoas entravam lá para dentro, não ficava só o rei, mas todos os súditos, todo mundo que morava na redondeza, em um momento de guerra, todo mundo que pertencia àquele rei, eles tinham refúgio ali dentro. Ei, Deus está falando para você nessa manhã, eis que eu sou o seu refúgio, eis que eu sou a sua fortaleza, eis que você é meu, se refugia em mim. Chegue para perto de mim, porque eu, Senhor, te guardarei, eu, Senhor, vou te esconder. Olha o que é uma rocha, e ele fala que ele é a nossa rocha, ele é inabalável. Nada capaz de atingir o nosso Deus, e se eu e você estivermos escondidos nele, nada é capaz de nos atingir, nada é capaz de acabar com a nossa vida, nada é capaz de acabar com a nossa casa. O diabo pode estar atacando a tua casa, pode estar atacando o teu lar, pode estar atacando a tua família, mas se Deus for o teu refúgio, se Deus for a tua fortaleza, se Deus for a tua rocha, nada vai te atingir. Ele nos garante, é garantia que Deus nos dá. Ele nos guarda, ele nos protege. A confiança em Deus não é um salto no escuro. Quando o conhecemos de verdade, juntamente com a sua palavra, ele revela em nós como o Senhor protetor, ajudador, amigo e salvador. Ele é tudo na nossa vida, ele é nosso amigo. Ele é nossa fortaleza, ele é nosso companheiro. Ele é aquele que te protege, aquele que te guarda. Assim devemos deixar a ansiedade de lado e confortar-nos com a seguinte mensagem: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 10, 11. Olha quem Deus está apresentando para nós. Olha quais os atributos que Ele está nos dando. Ele está nos dando confiança e Ele está se descrevendo e dizendo para nós: eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou aquele que guerreia. Eu sou aquele que tem estratégia de guerra. Eu sou aquele que vai na frente da batalha. Eu sou aquele que cuida da retaguarda. Eu sou aquele que guarda. Eu sou aquele que protege. Eu sou aquele que dá vitória. Ele manda nós aquietar. Ele fala: ei, aquieta-te. Ei, fica calmo. Porque tem hora que se nós não aquietarmos, nós vamos atrapalhar até os planos de Deus. Nós vamos simplesmente atravessar na frente. E onde já se viu um soldado ir na frente do seu senhor? Aonde já se viu um soldado ir na frente do general? É o general que vai na frente. Sabe o que por muitas das vezes nós estamos sendo alvejados, estamos sendo atacados, porque nós achamos que com a nossa força, achamos que com nossa meretriz, achamos que nós conseguimos vencer e vamos na frente do nosso general. Nós não esperamos Deus chegar para a guerra, nós não esperamos Deus tomar a frente de batalha e nós mesmos levantamos e vamos.
Quantas vezes nós enfrentamos uma guerra a qual Deus falou com a gente para não lutar? Quantas vezes nós metemos a mão em algo que Deus já falou, eis que eu, Senhor, estou tomando conta disso e vou resolver. Mas nós achamos que não, que está demorando. Nós achamos que não, Deus não vai fazer. E sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá, colocamos a nossa roupa de soldado, porque achamos que somos melhor que Deus, entramos no campo de batalha e fala assim, Deus, eu estou indo resolver. E Deus está falando para nós, ei, aquieta-te. Eu vou resolver. Aquieta-te. Eu vou resolver. Eu vim nessa manhã para dizer para você, aquieta-te. Coloca na mão de Deus aquilo que você tem que resolver hoje. Eu não sei qual a batalha que você está travando. Eu não sei o que o inimigo tem levantado. Eu não sei quantas pessoas têm levantado. Eu vim falar para você que você serve um Deus, que você tem um Deus, que ele vale mais do que todos os soldados. A rainha Elizabeth, ela fala o seguinte, que um crente de joelho é mais poderoso do que todo o exército britânico. Você entendeu? Olha o que é um exército britânico. E olha a fala dessa rainha. Que alguém que acredita em Deus, que serve a Deus, ele de joelho, ele é mais forte do que todo o exército. E eu vim falar para você, não é porque você é mais forte não, é porque quando você se ajoelha, aquele que se ajoelha junto com você, ele é mais forte do que todo o exército que tem no mundo. Não há ninguém capaz de resistir a ele. Não há ninguém capaz de vencer a ele. Qual seja a luta que você está enfrentando hoje, ou que você ainda vai enfrentar, deixa eu te falar, talvez você levantou como eu hoje, o diabo te afrontando e te mostrando situações difíceis. Fala para ele, ei, o meu Deus, ele já te derrotou uma vez, e ele te derrota todo dia. Ei, o meu Deus é o Senhor dos exércitos, e essa luta não é minha. Então, fala para Satanás nessa manhã, ei, você está querendo guerrear comigo? Não. Não me chama para guerra porque eu não vou. Porque quem vai guerrear no meu lugar é o Senhor. E ele você conhece que vence. Satanás só nos chama para guerra porque ele sabe que muitas das vezes nós somos imaturos e vamos. Vê de deixarmos a guerra para Deus vencer. Mas a imaturidade muitas das vezes na nossa vida e achar que estamos prontos e que podemos ir, Satanás balança um paninho vermelho na nossa frente, nos chama para a guerra e nós levantamos como e achamos que podemos ir vencer. Vê de sentarmos e falarmos, ir para o joelho e falar, Deus, tá me chamando para a guerra, tá me afrontando, tá fazendo tudo isso comigo. Eu não posso. Ah, Senhor, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor entrar nessa guerra comigo, ah, Senhor, eu vou. Precisamos de estar sendo como Moisés, que falou para o Senhor, se o Senhor for, eu vou, se o Senhor não for, não vou. Deus falou com ele, Moisés, vai e leva o povo. Ele fala com Deus, eu? Não. Deus falou com ele, mas eu vou mandar anjos, Moisés. Moisés, eu vou mandar. Não, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. E eu estou falando para Deus hoje. Eu não quero anjo, eu quero Deus na minha história. Eu quero Deus na minha guerra. Eu quero Deus nisso que está me afrontando. Fala para Deus hoje. Fala para Deus, eu não quero que o Senhor manda anjo. Eu quero que o Senhor próprio, o soldado, aquele a qual é o príncipe do exército, aquele que é o general de guerra, eu quero que o Senhor venha guerrear ao meu favor. Eu estou pegando essa causa e estou colocando na mão de Deus. Eu estou pegando essa causa e estou colocando na sua mão, Senhor. Chama Deus para a história hoje. Chama Deus para a tua guerra hoje. Chama Deus para isso que está te afrontando hoje. Satanás está te afrontando? Chama Deus para a história. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Meu Deus não perde batalha. Meu Deus não perde para o diabo. Ele nunca perdeu e não é agora que ele vai perder na sua vida e na minha vida. A palavra dessa manhã para você é: aquietai-vos e chama Deus para essa história da sua vida. Chama Deus para essa luta. Mas só vai se o Senhor for. Não queira dar um de super-homem, um de super-herói e enfrentar uma guerra que Deus não mandou você enfrentar. Tem momentos que saímos feridos porque enfrentamos guerra que Deus não nos mandou entrar. Achamos que somos superiores e Deus está falando para mim e para você: eis que eu, Senhor, irei na frente. Somente confia em mim, mas naquilo que eu, Senhor, falar. Põe Deus nessa guerra, põe Deus nessa história. Põe Deus na sua vida. Deixa Deus ser o centro da sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Nós vamos ter muito testemunho dessas lives de manhã.
O diabo não está levantando contra a minha vida à toa. Todas as vezes que eu começo a fazer um projeto a qual o Senhor coloca na minha vida para fazer, e ele começa a levantar, Satanás tem levantado contra a minha vida de uma forma terrível. Me acoberta em oração, e eu estou acobertando vocês, mas vai ter vitória, vai contar testemunho sim, Deus vai entrar e Deus vai resolver sim. Chama Deus para essa guerra hoje, chama Deus para essa história hoje. Deus não perde batalha. Deus me trouxe aqui hoje, nessa manhã, simplesmente para te dizer: aquietai-vos e sabeis que eu, Senhor, sou Deus de todas as coisas. Ele não perde batalha. Amém? Quero orar por você. Deus, eu quero colocar aqui agora nas tuas mãos todos aqueles que entrou, aqueles que ainda vão entrar. Pai, seja o Senhor o general da vida de cada um deles. Pai, entra nessa história agora, neste momento. Ó Deus, aonde tiver uma causa de justiça, aonde tiver uma causa para resolver, aonde tiver uma mãe chorando, ó Deus, aonde tiver uma dívida, Senhor, eu me levanto agora, Pai, na autoridade que o Senhor colocou na minha vida, e eu peço, Senhor, agora, vai ao encontro, Senhor, dessa pessoa. Deus, coloca a mão agora que o Senhor vai resolver. Eu estou convocando agora o general de guerra, eu estou convocando a Deus, eu estou clamando ao Senhor por essa guerra. Deus, entra nessa história agora. Entra, Senhor, e dá força ao que está cansado, dá força ao que está abatido, aquele que está desanimado, aquele, ó Deus, a qual tem pensado que vai desistir. Deus, em nome de Jesus, refaça histórias aqui. Ó Deus, histórias que parece que vai ter o fim. Senhor, aonde que parece que Satanás foi lá, Pai, e colocou um ponto final, apaga esse ponto final e coloca só uma vírgula e volta a escrever. Deus, em nome de Jesus, eu apresento agora, entra no emprego dessa pessoa, fecha a boca do inferno, ó Deus, aonde estiver tendo uma perseguição de serviço, ó Deus, em nome de Jesus, abate quem está sendo perseguido, quem está sendo perseguindo a pessoa, ó Deus, em nome de Jesus, vem ali dentro daquele local agora, ó Deus, em nome de Jesus, e faça justiça. Entra nessa história, Senhor, e mostra quem é o Senhor na vida dessa pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, entra na saúde dessa pessoa, entra agora na finança dessa pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a restituição, Senhor. Ó Pai, que nessa manhã seja uma manhã de glória e uma manhã de vitória, uma manhã de restituição sobre a vida de quem entrou e daqueles que vai entrar. Eu abençoo agora com toda sorte de bênção, com a autoridade profética, Senhor, que o Senhor colocou na minha vida. Eu profetizo sobre a vida deles, eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, eu profetizo força, Senhor, força para vencer a luta, força para vencer o dia, força, ó Deus, para poder vencer essa guerra a qual tem afrontado eles. Deus, em nome de Jesus, abençoa agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou estar terminando essa live. Amanhã estamos aí de novo, 7 horas da manhã. Deixa Deus preparar o seu café. Eu queria pedir você algo. Se você pudesse dar um print nessa foto. Quem puder aí, dá um print nessa foto e depois me marca no Instagram. Dá um print na foto e marca no Instagram. É outra coisa que eu queria ver com você. Eu vou estar encerrando a live. E aí, quando eu encerro, todos os comentários e pessoas que vocês marcaram, automaticamente o Instagram zera. Então, vai estar lá no meu feed do Instagram. E eu queria pedir você, entre lá, assim que eu salvar, e deixe o seu pedido de oração. Eu estou fazendo isso e eu tenho orado todos os dias. Quando eu não posso subir no monte, eu tenho o meu monte particular, que é o meu quarto. Quem me conhece sabe que o meu quarto é o meu monte. E eu tenho orado 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, para aqueles que têm deixado os nomes, porque por aqui eu não consigo marcar o nome. Mas aquele que deixa o nome no vídeo, depois que eu encerro, eu pego depois, escrevo e eu estou orando por esses nomes e Deus vai dar a vitória. Então você vai lá, assim que eu terminar aqui, você vai lá e deixa seu nome nesse vídeo aqui, só que a hora que ele estiver salvo. Deixa seu nome, marque alguém, marque no mínimo umas 3 pessoas, um amigo que precisa dessa palavra e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Um beijo no coração.